Mas a gente acha que é carnal, que não é espiritual, porque um pastor falou que o Homem-Aranha, quando faz assim, está invocando o Satanás. Como que o evangelho vai entrar na cabeça do seu filho, irmão, com um pastor com um pai esquisito desse? Que o menino quer ser gente, menino é menino, menino faz coisa de menino. Jesus disse, os discípulos querendo ser espiritual e querendo censurar as crianças, e Jesus falou o quê? Deixe eles. É tão provável que os piores garotos da igreja viram pastor, porque o ambiente tem força, o ambiente é uma televisão, irmão. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Livro de Efésios, capítulo 5. A partir do verso 22. Hoje a gente vai ver uma palavra específica às famílias e eu não quero falar aos filhos e às crianças, né? É consequência do que acontece com um casal. Se eu pudesse botar um título na mensagem, eu colocaria um título que eu fiz uma citação numa pregação que eu fiz em São Paulo, né? Maridos morrem, as esposas adoram e os filhos assistem. Então hoje o menor dos problemas são os nossos filhos, porque eles serão reflexos daquilo que eles estão assistindo. O casal é a principal TV que o filho assiste. Eu não quero um beijo gay na novela. Nenhum filho vai virar gay porque viu um gay se beijando. Mas um pai e uma mãe hipócrita têm grande potencial de desviar um filho. Então é a TV que seu filho assiste. Sim ou não? Quanto tempo seu filho fica na escola? Quanto tempo seu filho assiste TV? Quanto tempo seu filho assiste você? Que é isso que é amargura, né? Porque as políticas de esquerda tomam conta da juventude. Porque a juventude é revolucionária. Quem não é comunista dos 15 aos 25, já tinha dito alguém, não tem coração. Quem não é conservador depois dos 30 não tem cabeça. Depois que a gente começa a pagar boleto, a gente deixa de ser comunista e vira conservador. Mas quando a gente é jovem, a gente é revoltado, sabe? É o socialista do iPhone. Protesto com, sabe? Dormindo quentinho, pai já pagou as contas, entendeu? Mas é fato, quando a gente é jovem, a gente é o quê? Desgostoso da vida, rebelde, revolucionário, nada tá bom. E os filhos, nessa fase, querem um motivo para... E qual é o motivo? Meu pai está defendendo a família tradicional e grita com a minha mãe. Então, o menor dos nossos problemas hoje, tá? Outro dia a gente vai falar dos nossos filhos, mas hoje é o menor dos problemas. O principal problema é ajusta a tela que ele está assistindo. Ajusta a TV, bota no canal certo. E eu vou usar o texto de Efésios, porque o apóstolo Paulo compara Cristo e a igreja com o homem e a mulher. Então, baseado nesse texto hoje, a gente vai entender que o marido tem a mulher que merece e a mulher também tem o marido que merece. Por quê? Porque você é crente. Se você fosse ímpio, você não fosse de Deus, se você fosse uma pessoa endemoniada, desviada, tudo bem, você é crente. Se você é crente, você ama Deus, sim ou não? Se você é crente, você ama o que está escrito na palavra de Deus, sim ou não? E Deus mandou você amar o próximo, e o próximo mais próximo dorme na sua cama. Então, se o amor que você tem por Deus não serve para transformar a pessoa que dorme com você, você não é crente. Sabe aqueles stories lá do pastor André Valadão? Vocês é crente não, sou. Tipo isso. Vocês é crente não, sou. Por quê?
Todo mundo reclama de boca cheia do outro. O marido reclama de boca cheia da esposa, a esposa reclama de boca cheia do marido, ok? Mas o outro também é reflexo de nós. Cada um é salvo sozinho, ok? Mas a presença de um crente santifica. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, o Senhor falou o quê? Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Eu não acendo uma lâmpada, o Senhor diz, para esconder ela. Eu acendo uma lâmpada e boto no meio da sala para iluminar. Então, se não ilumina a minha cama, que eu durmo com a minha esposa, o problema não é só ela. Pode ser ela, mas não é só ela. Por quê? Ela vai decidir, talvez, de não ser uma mulher de Deus. Mas se eu sou um homem de Deus, eu não poderia influenciar a mudança dessa rota? Eu não poderia melhorar ela como mulher? Porque assim, não há ninguém tão rebelde a Deus, tão endemoniado, que não possa ser impactado por amor que alguém tem a Deus. Eu li um livro de um pastor, que a sobrinha dele, os pais desistiram da filha. A família inteira desistiu. E o cara, um pastor, sabe? Aí ele falou bem assim, pode mandar minha sobrinha lá para casa. Pode mandar. Aí todo mundo da família falou, meu Deus, tinha que ser pastor mesmo, né? Para crer que esse traste pode mudar. E ele recebeu a sobrinha e ficou ali. Nunca falou de Jesus, nunca mandou ler a Bíblia e nunca chamou para um culto. Todo domingo a família se arrumava, o pastor, a esposa, os filhos, e ia. Tchau, minha sobrinha, fica à vontade, a casa é sua, tá? Deus abençoe. E ia. E nunca convidou. Porque poderia, né? Minha casa, minhas regras. Para morar comigo é obrigado a ir para a igreja, sim ou não? A maioria de nós ia fazer isso. Principalmente se a gente quer salvar alguém. A gente empurra a pessoa para o quê? Para um culto. E não apresenta o nosso culto fora do culto, que é o nosso estilo de vida. Aí um belo dia, quando o pastor saiu do quarto dele arrumado para ir para o culto, a sobrinha chorando do lado da porta dele. Aí ele, meu bem, o que foi? Aí ela falou, eu quero o Jesus de vocês. Que foi um Jesus sem palavras. Foi um Jesus sem culto, foi um Jesus sem obrigação, sem acusação, sem condenação. Foi um Jesus orgânico, um Jesus do estilo de vida. Então a gente fala muito de família. Confrontei muito a igreja durante as eleições ano passado. Mesmo sendo politicamente um conservador, eu vi muita idolatria no coração da igreja e muita hipocrisia. Porque tem pessoas com vícios sexuais, tem pessoas com infidelidades conjugais que são conservadores. Eu falei, eu não sabia que família tradicional inclui amante. Então a gente tem que apresentar a nossa vida em culto, não só o culto do domingo. Então a gente não pode reclamar que os filhos estão desviando. A gente tem que perguntar, a TV está no canal certo? Aí quando alguém se desviar, é direito de quem se desviou. Mas o pai sabe que ele é um homem de Deus. O filho escolheu porque quis. A esposa escolheu porque quis. Mas olha só, é interessantíssimo. Tem pastores e líderes aqui. É mentira. É mentira. Agora deixa eu dar outro ângulo, tá? É mentira o fato que filho de pastor será um crente pleno. Filho de crente será crente. Não, as pessoas continuam livres para decidir contra Deus e contra uma família. Mas o primeiro compromisso é, eu sou o canal certo. Eu não dei motivo para o outro se desviar. Eu sou um adorador. Eu causo impacto na vida das pessoas. Nesses 30 dias que eu fiquei nos Estados Unidos, eu fui conhecer o museu do Billy Graham. Grande homem de Deus que morreu há uns 5 anos atrás. Lindo, lindo, lindo o legado dele.
E ele teve vários filhos, né? Uns 4, 5. E uma desviou. Os dois mais velhos, o filho mais velho e a filha mais velha, são evangelistas, autores de vários livros e continuam o ministério do pai. Mas a mais nova desviou. E a justificativa dela é que ele era um mau pai. Olha só, Billy Graham, um mau pai. É o pai do sonho do crente. Entende? Do tipo assim, ele se dedicou à obra e não cuidou de nós. Ela tinha um sentimento órfão do pai. E feriu o pai enquanto o pai estava vivo. Só depois que o pai morreu que ela veio se arrepender. Olha aqui. Lutava para ferir o pai, sabe? Constantemente. Mas a balança não é a filha amargurada. A balança é quem? Quem divide a cama. Só um marido ou uma mulher pode dizer que o outro é hipócrita. Um filho nunca. Porque uma só carne. Homem, assim, ó, Gênesis 2:24. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quem nos conhece nu, literalmente, e a nudez de nossa alma? Nosso cônjuge. Ninguém tem essa autoridade. Olha o que a esposa disse sobre Billy Graham. Mesmo que eu passe por ano só 14 dias com meu marido, eu prefiro 14 dias com meu marido do que a minha vida inteira com qualquer outro homem. Então a gente já descarta a filha. Mas depois que o pai morre, ela escreve um livro agora, pedindo perdão ao que fez. Então a Bíblia é certa. Guia a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Qual é o nosso problema? Que a gente acha que é uma linear, que o filho nunca vai sair. E talvez é uma maneira equivocada de interpretar o texto, porque linear é só o caminho do diabo. Sim, ó, o diabo nas promessas dele. Só aqui na frente faz isso. E o caminho de Deus, pastor? Quando você acha que está chegando, ele devolve para o início. Quem dá paz é o diabo, irmão. Sabe, quem for para o inferno, não dá para voltar para avisar a gente. Sabe? Tem um outdoor, 2. Na porta do inferno tem 2 outdoor. Um do lado esquerdo, um direito. Do lado direito está escrito, nada a ver. E do outro lado está escrito, seja feliz. Assinado Satanás. Quem te quer feliz é o diabo. Não é Jesus, não. Jesus te quer em obediência. Felicidade para um crente só depois da cruz. Por isso, e eu vou começar logo com o pé na porta. Eu quero divorciar, eu não amo mais. E quem disse que amor, que casamento precisa de amor? Ó, a cara dos irmãos. Amor é coisa de adolescente, querido. Casamento é uma aliança. E aliança constrói amor, mas amor não constrói aliança. Ah, o amor acabou. Não, definam o que é amor, para depois eu falar se você está certo. Então, o que o crente diz que é amor quando diz que acabou? Paixão, tesão, desejo, fogo. Como se ele fosse divorciar ou ela fosse divorciar e fosse casar com um anjo, né, pastor? Você vai casar com outro ser humano, os problemas vão mudar só de CEP. Só preguiça, só a preguiça de ter que me apresentar de novo. Não, deixa quieto. Sabe? Se meu casamento desse errado, eu teria preguiça de começar tudo de novo. Não, sou. Ai, sabe?
Nova sogra. Assim, ó. Não, não, deixa quieto. Vou cuidar dos meus meninos e da obra. Tem um homem de Deus que foi morto por Hitler, né? No fim, amando de Hitler, né? Hitler não matou ninguém, não. Covarde. Mas tinha poder para mandar matar, né? E mandou matar um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele estava noivo, não casou, mas escreveu profundamente sobre casamento, bichinho. Aí ele deu um conselho para um casal jovem que ia casar. A partir de hoje, é o amor que sustenta, é a aliança que sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança. Então é justamente isso que eu estou falando para você. A aliança produz amor. Porque vai vir tempo ruim? Vai, ué. Vai vir altos e baixos no relacionamento. Dois pecadores querendo viver uma vida santa. Duas criações, duas visões de mundo. Vai vir dia mal. Se a gente não for intencional de construir paixão, sabe? Não blindar o casamento, a prova de filho, a prova do tempo, a prova da igreja, a prova dos parentes, vai dar ruim. Então, se eu sei o que é uma aliança, eu produzo o que o casamento está precisando. Agora, se eu ficar refém desse fogo, aí principalmente os homens, vou sair, não amo mais. Querido, só casa. Você vê que vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque esposa não é mãe, esposa não é namoradinha apaixonada. Ai, me apaixonei. Óbvio, é namorada. E namorada não é adjuntora, não é auxiliadora. Namorada não confronta. Olha o tom da namorada. Oi, meu bem, que saudade. Aí a esposa no zap, já pagou o boleto? Aí o bestão, tipo, ai, desgastou, me apaixonei de novo. Vai cair, assim, ó, feitiçaria, porque isso é um encantamento. O encantamento vai cair quando você assinar de novo a certidão de casamento no cartório e levar para casa. Você está apaixonado porque você vai para a sua casa e ela vai para dela. Casa! Só casa, irmão. De novo. Aí vai, aí não para, sabe? Vai pedir gol no Fantástico de tanta ex-esposa que ele tem. Porque o feitiço tá no namoro, ué. A paixão, sabe? A adrenalina. Mas vem para uma rotina, casamento é rotina. Um grande teólogo disse: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. Ou seja, uma rotina. Por que o povo está pulando de igreja em igreja? Porque o povo quer espetacular, o povo não quer ordinário. O que é ordinário? Uma igreja é como uma família, cheia de problemas, cheia de coisas que não funcionam, fofoca. Mas o povo quer o quê? Sabe, espetacular, viver nas nuvens, anjo, demônio, profecia todo dia, e não é isso. Igreja é a arca de Noé, cheio de animal e fedor. Que é bonitinho, né? Ensinar a arca para as crianças. Mas ninguém fala que esses animais comeram, defecaram, e os filhos de Noé que tinham que limpar o cocô dos... Por isso que eu acho que cão expôs o pai, de tão bolado que estava. Cão boladão. Ficou amargurado, do tipo assim, ó. Deus deu um problema pro meu pai deu um problema para mim. Imagina, só cuidar do casal de elefante, que problemão. Dar comida, limpar os dejetos.
Mas ninguém quer. Viver o quê? Ah. É por isso que só tem briga na fila de quem prega, na fila de quem louva. E não tem briga na fila de quem lava o banheiro. Não tem briga para quem vai para o departamento infantil. Pastor, e o que isso tem a ver com casamento? Tudo, porque quem está vivendo um casamento pleno e resolvendo problema no casamento, vem para a igreja para resolver problema e não para usar a igreja. Então, uma igreja que não tem um bom departamento infantil é uma oportunidade de servir a Jesus e fazer esse departamento funcionar. Mas a mente de consumo, eu uso minha mulher, então eu vou usar a igreja. Eu uso meu marido, então eu vou usar a igreja. Agora, se eu sou um bom marido, é uma grande oportunidade o defeito da igreja. Porque assim como eu ajudo a minha esposa a santificar, eu vou ajudar a igreja a melhorar naquela área que ela não funciona. Então não tem igreja boa ou igreja ideal. Só existe igreja que é resultado da sua família. Gente que cria problema na igreja, não cria problema na igreja, só está trazendo os problemas de casa. Fofoca na igreja não é fofoca da igreja. É um coração amargurado em casa. Que quem vai bem, quer bem. Quem está pleno, plenifica. Quem está mal, faz mal. Quem está ferido, fere. Então, vou partir desse ponto. Não existe casamento em crise, nem igreja ideal. Casamento não está em crise. Casamento é um ponto neutro. Pessoas estão em crise. E não tem igreja boa e igreja ruim. É a sua família que está lá. Então, ou a sua família é um problema para a igreja, ou a sua família é uma medicina para a igreja. Por isso que eu sou um pastor que desiste fácil das pessoas. Pastor Anderson, vou ficar cuidando de gente neurótica não, irmão. Já deprimi no ministério. Gente, assim, irmão, a igreja virou lugar de gente louca. Que você não pode dizer que é louca, porque ela diz que é o Espírito Santo. Sabe o irmão descontrolado na unção? O irmão segura a onda. Ele vai dizer, é o Espírito Santo na minha vida. Louco, louco de pedra. O cara sabe que a sociedade não daria nenhuma chance para ele, mas a igreja dá chance para todo mundo. Por isso que ele está lutando para pegar o microfone. Que lá fora ele nunca pegaria um microfone. Então, quando eles vêm contra mim, eu já saio e falo, não, tem nada a ver comigo, essa neurose dele aí. Não aceito. Estou saindo da igreja, estou chegando na igreja, amém. Estou saindo da igreja, amém. Vai dizer nada? Vou nada. Porque se eu tiver que convencer você de permanecer numa aliança, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, não. Eu tinha um na igreja que chegou antes do culto. Eu falei, crente é tão ruim que nem espera o culto acabar, nem teme mexer na estrutura emocional do pastor. E o culto ser ruim, que vai desequilibrar emocionalmente o pastor. Pode ser depois, não? Não, tem que ser agora. Estou saindo da igreja, já escolhi a igreja que eu vou. Sim, ele falou 1 minuto, eu falei 10 segundos. Amém. Vamos orar? Sim, Senhor, muito obrigado pelos 4 anos que ele ficou aqui. Que ele seja uma bênção e a esposa para onde estiver indo. Em nome de Jesus, amém. Fui embora. Nem ficaram para o culto. Tesoureiro da igreja. Aí no outro dia mandou um WhatsApp. Estou triste. Aí eu falei, por que está triste? Porque o Senhor não lutou por mim. É tipo assim, uma esposa chegar e falar, eu quero divorciar, já beijei a boca do outro homem. Ouvi nessa?
Quem ameaça de divórcio já está divorciado, macho. Vem para cima de mim com essas conversas, não. Aí eu falei para ele, primeiro, não sou gay. Sou homem. Então não fica com viadagem pro meu lado. Fale o que quer falar. Sim, sim, não, não. Tá com carência? Isso não é coisa de homem, não. Seja objetivo no que você quer dizer. Tchau, cara. Mas você vai ver o casamento, é no casamento do sujeito. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a igreja. Para mim, hoje é fácil de detectar onde está o problema. Mas as pessoas não querem isso. E às vezes o marido está orando pela transformação da esposa e a esposa orando pela transformação do marido e não quer ser um instrumento que Deus usa. Está todo mundo fugindo de responsabilidade. Deus transforma meu marido. Posso usar você? Não. Deus transforma minha esposa. Posso usar você? Não. Então nós queremos um bônus sem o ônus de ser usado. Porque o corpo mais perto do problema que Deus tem é o seu. E Jesus é invisível. Você é visível. Então, se você está pedindo para Deus resolver um problema, Deus vai perguntar: posso levar você até lá? Que você tem corpo, eu não tenho. Porque, por exemplo, quando um marido diz: Senhor, transforma minha esposa, ela é muito insubmissa. Aí Deus vai dizer: tem uma pilha de louça todo dia para você provar que é um novo marido. Se tem bebê, tem fralda cheia toda hora para você provar que você nasceu de novo. Mas o que os homens querem quando dizem que a mulher é insubmissa? Garçonete, mamãe. Quem é um machão agressor de mulher? Filho frustrado. Um cara viciado na posição fetal, que encara o mundo a partir do colo da mãe dele e não consegue aceitar que o cordão umbilical foi cortado e que a esposa não existe para satisfazer capricho de marido. Ela existe para ser ajudadora, ela não é uma mãe com sexo. Porque é isso que os homens querem. Eles não avaliam uma mulher pelo caráter dela. Eles avaliam uma mulher pela semelhança que ela tem com a mãe na cozinha, de preferência, e um corpo. Eles querem sexo no corpo ou nos atributos domésticos de uma mãe. Ela tem um corpo bonito e sabe cozinhar. É isso que a maioria dos homens procuram. Se você perguntar para um homem, o que você mais ama na sua mulher? Ele vai dizer, cozinha bem. Ela vai dizer, o corpo dela. Mas John Piper disse que a curva mais bonita de uma mulher de Deus é o seu caráter. Então o cara dá um soco na mulher porque ele é um bebê frustrado. Ela rejeitou ser mamãe dele. É tipo aqueles moleque folgado que é dono da bola, sabe? Eu não gostei, aí pega a bola e acaba com a partida. Agressor de mulher é só um menino no corpo de homem frustrado. Que não teve colinho, sabe? Queria que a esposa satisfizesse os caprichos dele.
Mas ela, como eu disse, é uma auxiliadora. Então a mãe não confronta, aspas. A mãe nutre, né? Quem confronta? A esposa. Se ela é ajudadora, ela vem para completar. E se ela completa, ela discorda. Ela acrescenta. Ela sugere. Minha esposa tem uma tese que a mãe de classe média é a fabricante do machismo. As mulheres dizem, o machismo. Mas são as mulheres que produzem o machismo, principalmente se elas são mães solteiras e viram mães narcisistas, protegem os filhos, paparicam os filhos, mimam os filhos e viciam o caráter deles a isso. Então, quando eles vão escolher uma mulher, ele vai escolher nesse parâmetro materno. Mas, por exemplo, não tem feminismo na quebrada. Que a Dona Maria tem que sair 5 da manhã para lutar pela sobrevivência. Tem uma coleção de cabo de vassoura quando chega em casa para saber, sabe? Se o camarada andou na linha, se não andou, pau no gato. Tipo, e se vira. Igual eu vi uma mãe, né? O conselho tutelar foi lá porque uma mãe sentou o aço na filha. E era uma quebrada, né? Um bairro de periferia. E a mãe, assim, ó, na porta, irmão. TV, conselho tutelar. Falou, não tô nem aí, não. Eu saio 5 horas da manhã. Eu não tenho tempo para isso. Ela tem plano de saúde baseado nas famílias do meu bairro. Não falta nada para essa garota. E eu dei uns catiripapo mesmo. Dei, dou e vou dar. E vocês não tem nada a ver com isso. Quer me prender? Pode prender. Que se dane. Aqui em casa eu sou a lei. A conselha tutelar toda crescidinha, sabe? Chega, diminuiu, né? Porque assim, hoje, a lei anti-palmada. Assim, ó, irmão, começou a dar tudo errado, irmão. Quando veio esse negócio, o metiolate parou de arder, sabe? Os meninos não furam mais o pé nos pregos, lembra? Sabe? Tudo gourmetzinho, tudo, sabe? Os nomes mudou, né? Era Zé, Tião, Francisco, Antônio, Ezequiel, Serafim de crente. Ó. Pega os traficantes no Rio de Janeiro, tudo nome bíblico, irmão. Jeremias, Ezequiel, Bezalel, Melquisedeque, sabe? E os pregos no pé e as havaianas voadoras da avó e da mãe. Lembra dessa época? A gente era católico, irmão. Me levaram para uma missa para beijar o corpo de Jesus que estava passando e eu entrei num pânico dizendo, vou beijar um defunto, nada. Eu só lembro das 2 mãos, primeiro a mãe, depois a avó. A mão no... Meu beiço já é grande, ficava 3D, irmão. Anderson, o quê? O quê para minha mãe? A voadora vinha, a havaiana voadora assim, ó, igual o bumerangue. Você podia correr o tanto que fosse, a havaiana ia atrás de você. Pou, pou, pou na sua cara e voltava para a mão dela para ela jogar de novo. Quem morreu aqui porque apanhou de mãe, de vó, de vô? Quem tem mais de 35 anos aqui? Tá? Apanhou, não apanhou? Morreu? Hoje pode testemunhar, bem que dizia minha mãe, bem que dizia minha avó, bem que dizia meu pai. Sim ou não? Aí hoje a gente protege os nossos Enzo. Aí o Enzo cresce com o rei na barriga, irmão. Bate em professor, desrespeita autoridades, respeita padre, pastor, polícia. Por quê? A mãe tornou o filho intocável e o filho vira um folgado. Mas vamos para a Bíblia, né? Efésios 5, 22. Você está aqui, irmão, já está arranjando os dentes de raiva. Tem café aí, velho? E deixa eu só abrir esse parêntese aqui.
Está se falando muito de revolução sexual, agenda homoafetiva, ou agenda gay, ou ideologia de gênero, ou teoria queer, chame como quiser. A raiz do problema da homossexualidade é a paternidade. Todo homossexual está procurando o pai que não teve ou fugindo do pai que teve. Então coloque sua vida no canal certo. E deixe seu filho assistir o amor que você tem ao Senhor. A cultura está proibindo a igreja de falar coisas como essa aqui. Mas a verdade tem que ser dita. Vá na raiz da homossexualidade e você vai ver um pai disfuncional. Porque o homossexual tem a identificação no feminino da mãe. A mãe foi protetora, afetiva, supriu a alma do filho. Então ele se identifica com o feminino e nega o masculino. E ele quer imitar a mãe. Porque mulher significa proteção, amor, provisão. E o homem é mau. O masculino é mau. Aí o cara bloqueia o masculino e quer se tornar o feminino. Ah, pastor, e no caso das mulheres? Da mesma maneira. Ela está fugindo do homem que teve ou querendo se tornar o homem que não teve. Por exemplo, hoje, por causa da revolução, não é mais assim. Mas algumas décadas atrás, a relação de mulher com mulher, uma era feminina e uma masculina. Sim ou não? Mas até hoje, por mais que as duas sejam femininas, uma tem um perfil de liderança. Uma é máscula e a outra é feminina. Ou seja, as mulheres estão encontrando em outras mulheres o que queriam encontrar no cuidado de um homem. Então, deixa eu fechar todo esse raciocínio para você entender, irmão. O problema do mundo, os evangélicos dizem que o gay está destruindo a família tradicional, o gay está destruindo o mundo e tal. Isso é uma outra discussão. A ideologia tem destruído bases, ok? Mas a pergunta fundamental que eu faço é: se os gays deixarem de existir, você começa a ser fiel à sua esposa? Se a gente eliminar todos os gays do mundo, a sua família passa a se tornar uma família plena? Então percebe que não há ligação direta entre o pecado que o outro comete e a santidade que nós não praticamos? Então o que o outro está fazendo não interfere diretamente no que eu deveria fazer. Então o outro ser gay não elimina o meu dever de ser um bom marido. Não há ligação. É outro departamento, é uma guerra cultural, é sobre o futuro, é sobre os nossos filhos e netos, é sobre o legado, é outro assunto. Então tem muita gente abrindo mão do dever de uma vida plena só acusando o pecado do outro. Acusar o pecado do outro não te torna santo. Heterossexualidade não é sinônimo de salvação. Ser hétero não é ser salvo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você tem que ser santo. Oh, como Anderson confronta o pecado do gay, te salvarei. Não. Mas parece que é assim que a gente pensa, que condenar o pecado do outro nos torna aprovados. Amém ou ai de mim? Amém e ai de mim, né? Isso é um pecado nosso. Eu peco assim, você peca assim, sabe? Ó, mas olha só, um dedo apontado para o outro e 3 para mim. Então eu tenho que cobrar? Tenho. Tenho que falar a verdade? Tenho. Tenho que confrontar o pecado dos outros? Tenho. Tenho que dizer que o pecado da sociedade ofende Deus? Tenho. Mas eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser reto, eu tenho que ser justo. Eu tenho que respeitar homossexuais.
Mas vamos lá para a Bíblia. Efésios 5:22. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Ponto. Ó o machão evangélico, ó. É o texto que os homens disfuncionais evangélicos mais amam. Tá vendo, mulher? A Bíblia diz: eu mando, a última palavra é minha. A Bíblia manda você se submeter. Vamos lá, garanhão de Jeová. Vamos lá, vamos lá. O que é submissão? Auxiliar uma missão, ok? Qual é a tua missão? Não peça submissão se você não tem uma missão. Não peça submissão se tu é garoto ainda, espiritualmente. Não é digno de respeito quem não merece respeito. Mulheres evangélicas não devem se submeter a qualquer homem, mas homens que decidiram ser como Jesus. Porque existem maridos que não são maridos, existem pais que não são pais, existem líderes que não são líderes. E qual é o nosso dever? Existem insubmissões que são requisições de santidade, são protestos, eu não vou me submeter. Por quê? Por exemplo, um cristão imaturo diz, mas é lei. Mas se a lei mandar você abortar, você vai obedecer o Estado? Se a lei mandar você casar mulher com mulher, homem com homem, você vai obedecer o Estado? Olha os discípulos de Jesus em Atos, diz, mais vale obedecer a Deus do que homens. O Estado proibia eles de pregar. E o que eles fizeram? Eu vou pregar, eu vou te prender, pode prender. E os anjos quebravam as prisões à noite. Então os homens estão nessa. Ah, as mulheres têm. Não, tem não. Mulheres precisam respeitar somente homens de Deus. Não é homem de Deus? Não merece respeito. Se arrependa, muda e a gente conversa depois. Ou você não é crente. Aí a gente muda o parâmetro. Agora, se você diz que é evangélico, não é adorador, não tem um caráter de Cristo, não tem uma missão, esquece. Você é menino e você não merece respeito. Tem que conquistar esse respeito. Agora, se você não é crente, aí você vai ter a nossa compaixão. Não vou te cobrar como eu cobro um crente. A esposa não vai te cobrar como ela cobraria um marido crente. Por exemplo, 1 Pedro lá. Se o marido não responde à fé, ele não é um crente, ele seja salvo sem palavra alguma através do procedimento de sua esposa. Porque a minha tese é, quem entende primeiro morre. Quem entende primeiro paga o preço. Então, se a mulher é crente, o marido não é, ela pavimenta o caminho do marido. Se o marido é, a esposa não é, o marido pavimenta o caminho da esposa. Agora, se o sujeito é crente e não escolheu por Jesus, uma mulher evangélica não tem que se submeter a ele, irmão. Tem que respeitá-lo. Por exemplo, tem caras que estão rebeldes a Jesus que bota limite da mulher não se envolver com a igreja, não dizimar, não... E o que ela tem que fazer? Ser uma boa esposa, respeitar ele, mas deixar claro para ele, aqui é o meu limite do meu respeito a ti. Deus. Tchau, estou indo para o culto, estou indo servir a igreja. Com toda respeito e reverência, mas diz, não, entre o homem e Deus, Deus. Então, irmão, submissão não é uma questão de poder, de mandar na mulher. Submissão é uma resposta que se dá a alguém que tem autoridade, não a alguém que exerce poder. É diferente, né? Sempre falo que o homem tem essa dificuldade de confundir poder e autoridade. Poder é um acúmulo de capacidades. Autoridade não, é um indivíduo emanando serviço, sacrifício, benefício, proteção, adoração.
É a dificuldade do homem, quando diz que ele é o provedor, ele acha que é só encher a despensa. Mas ele é o provedor afetivo, ele é o provedor espiritual, ele é o provedor patrimonial, ele é o provedor sexual da esposa. Você quer ver uma mulher tranquila? Quando eu falo que o problema é o lar, e eu olho para os crentes, sabe? Ou o marido está todo boladão, ou a mulher está toda amargurada zona, não gostei do pastor tatuado, não gostei que pintou de cinza, que pintou de preto, sabe? O povo todo... Aí eu vou logo para o leito matrimonial. 4 coisas para deixar uma mulher sorrindo na vida, na igreja, na sociedade, sabe? Provisão espiritual, marido é o sacerdote, dá segurança que ele é amigo de Deus. Acabou. Você não tem uma mulher insegura quando o marido é adorador. Exclusividade afetiva, secura, principalmente a mulher num casamento, podem ser resultado do acúmulo de namoros que ela teve. Por isso que eu sou contra namoro, irmão. Não está pronto para casar, não começa nada. Porque até o que é bom em namoro prejudica o que deveria ser um casamento. As pessoas não estão divorciando pelo divórcio, as pessoas estão divorciando porque o namoro levou toda a vitalidade que deveria ser praticada no casamento. Então uma mulher neurótica, quebrando o celular, ameaçando, qual é a senha, sabe? Descontrolada. Um cara adorador vai fazer o quê? Mostrar para ela que ela é emocionalmente exclusiva. Sabe? Ele bota o celular dele lá em cima e não tem senha. Ela puxa assim, está aberto. Ela tem acesso à rede social. Pode perceber que senha de esposa é um 7, é um Z, é um I, é só uma puxada de dedo. E senha de celular de marido é a digital, o nariz, o polegar, sabe? A orelha. Tá fugindo de quê? Tá fugindo de quem? Se Jesus sabe o que você está fazendo. Então, proteção espiritual, segurança afetiva, segurança patrimonial, pode não ter tudo, mas ela sabe que você está lutando para levar a família para algum lugar de proteção e provisão. E satisfação sexual, você é o provedor. Freud, o pai da psicanálise, fez uma pesquisa na época porque tinha tantas mulheres internadas em manicômio. E ele conclui que foi falta de prazer sexual. Porque a sexualidade é uma fome fisiológica. Assim como a gente tomou café da manhã, Deus criou o casamento como um presente afetivo sexual. Para nos prover. Estou alimentado. Quem está com fome, irmão? Satanás é o especialista de fazer gente feia ficar marromeno. É crente está com fome, não é cuidado pela esposa. É crente está com fome, não é cuidado para o marido. Aí Satanás cria, sabe o quê? Os maridinhos do trabalho, as esposinhas do trabalho. Aí, somebody love gospel, sabe? Zé Bonitinho gospel, O pastor Jack, um amigo meu, fala assim, se o cara atender o telefone no trabalho e falar, tá em cima da geladeira, é a esposa. Agora, se ele atender o telefone, oi, é a esposinha do trabalho, entendeu? Aí, vou levar água de coco, vou levar um cafezinho. Aí chega assim, sabe? A pessoa está sentada lá na baia de trabalho, aí chega o Zé Bonitinho. Boa tarde, lembrei de você, trouxe uma água de coco. Por quê? Olha só, não é assunto de hoje. 1 Coríntios 7, Paulo diz, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, sim a mulher. E a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, e sim o marido. Vocês só vão se abster por mútuo acordo para orar. E façam isso rápido, para que Satanás não vos tente por falta de domínio próprio. Ele está falando de sexo. Ele está dizendo assim, o marido não pode dizer não quero. E a esposa não pode dizer não quero. Porque assim como a gente toma café da manhã, almoça e janta, a gente tem que namorar. Foi Deus que estabeleceu isso.
O crente tem um bloqueio, acha que Deus criou o mundo inteiro. Na hora do sexo, Deus liga para o Satanás para terminar a obra. O crente não crê que o assunto afetivo sexual é uma ideia de Deus. Ele tem um bloqueio. Ele não acha que isso é adoração. Preocupar-se com isso é um assunto evangélico. Aí Paulo diz, um amigo meu falou que ele anda com a cartela de paracetamol, pastor. Quando ele chega para a esposa e diz, vamos namorar, ela, estou com dor de cabeça. Aí ele diz, o que é isso na sua boca? E ela, o que? Ele falou, abre aí para eu ver, acho que é o seu dente. Ela, aí ele blum, joga um paracetamol. Boa, né? Ninguém tem autoridade de dizer não quero namorar. Tem que ser de acordo. Ô meu bem, não estou bem hoje. Ô meu bem, estou num propósito. Ok? Aí ele diz, faça rápido para que diabo não tente. Então Satanás é interessado no casal. E se o casal não estiver bem, gente feia vira gente marromeno. Porque os cara crente acham que ele é os boizão da balada. A gente não é, irmão. Nós é estragado de feio. A única coisa que presta em nós é o Espírito Santo. Assim, ó, decide desviar. Ninguém quer você. Decide virar crente. Até a cachorra olha para você diferente. Cachorra da rua, sabe? A minha esposa tem a Cookie lá, que é a nossa cachorra. A cachorra tem ciúme de mim com a Keila. Não é a gente. Nosso melhor ângulo é Jesus. Tira Jesus da nossa vida, ninguém quer nada. Já percebeu que quando você decide para Deus a vida piora? Porque a gente chamou Satanás para briga, irmão. Entendeu? Eu falo assim, ó, se um crente está sem luta, sem tribulação, ele e Satanás viraram amigos e o crente nem percebeu ainda, virou sócio. Jesus falou o contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não garantia uma linha reta. Mas o que eu estava falando antes disso? Me ajuda aí. Ok. Então, se você não sabe para onde está indo, não peça que a mulher se submeta. Para onde você está indo? Porque isso é submissão. Você tem um plano. Você tem uma missão. Você está indo para algum lugar. Então, não é mandar. É conquistar a mulher pelo exemplo. Aí os bonitão da igreja acha que Efésios 5 só tem um versículo. Mas continua, pois o marido é o cabeça da esposa. Glória a Deus. Como Cristo é o cabeça da igreja, começou a complicar para você. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Primeiro ponto, Zé Bonitinho Gospel. Você não é cabeça para mandar, você é cabeça para salvar. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar a tudo ao seu marido, como a igreja a Cristo, a esposa ao marido. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que a mulher vai respeitar o homem assim como a igreja respeita Cristo. Mas é Cristo. Então Paulo botou você no patamar de que você tem que lutar para se colocar diante da mulher como Cristo se colocou diante da igreja. A igreja não tem nenhum problema de adorar,
jejuar, dizimar, viver para Jesus, fazer a obra do ministério. Por quê? Porque ele é um homem de verdade, sim ou não? Então a mulher evangélica não tem nenhum problema com a história de submissão. Ela tem problema com quem é esse homem que me pede submissão. Então, sem semelhança a Cristo, fica difícil a mulher crente te respeitar, macho. Verso 25. Aí os bonitão não quer, só ficou lá no 22. Eu mando, eu sou o cabeça. Olha o 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Não, deixa os varões falar. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida? Morrendo? Ou seja, marido bom é marido morto. Ah, então vou matar ele hoje. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando? É que o cara não pensa duas vezes em investir nele. E tem mulheres evangélicas implorando absorvente. Jesus construiu a mulher que ele quer. E um homem evangélico constrói a mulher que ele quer, pelo investimento, pelo sacrifício. Abandonar uma mulher pelo desgaste do corpo é colocar a sua salvação em risco. Sabe por quê? O corpo que te deu alegrias e presentes e talvez o que tu mais ama na vida, que são teus filhos. Tu acha que tu vai entrar no céu? Quem aqui é pai de menina? Um monte de homem. Tu vingaria tua filha se um vagabundo mexesse com ela? Honraria? Daria um cacete no cara? Hã? E Deus? E Deus? Se tu comedor de feijão tem honra, e Deus? Se tu comedor de feijão ama tuas filhas, e Deus? Se tu agrediu uma filha dele, se tu traiu uma filha dele, se tu ameaçou uma filha dele, se tu gritou com a filha dele, esse dedinho teu na cara da filha dele, ele vai se vingar. Ou seja, tu quer uma mulher submissa sem ser um marido sacrificado, crucificado. Um homem que está crucificado prioriza a sua mulher. Mas o cara investe tudo no carro, investe tudo no ego. Não pensa duas vezes quando o benefício é dele. E a esposa está implorando cuidados básicos. Mas ele quer submissão. Percebeu? Sem semelhança a Jesus fica difícil. Porque Jesus fez o quê, irmãos? Primeiro, priorizou a mulher dele. Priorizou a igreja. Ele está trabalhando para que essa mulher seja formada para ele. Ele quer uma mulher bela, que é resultado do investimento que ele faz. Ele entregou a vida por ela. Aí o verso 26 diz: a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Ou seja, toda mulher é resultado do que você fala dela, para ela e sobre ela. Então Jesus constrói a igreja falando para essa igreja que ela é querida, amada, lavada, perdoada. Ele entrega o seu melhor a ela. Aí um marido evangélico xinga a mulher de burra. Cala a boca. Assim ele o fez, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Ele está construindo a esposa dele.
ele merece a esposa que tem do lado, porque ela é resultado do homem que ele é. Da mesma forma, aí você vai dizer, não, mas é Jesus. Da mesma forma, verso 28, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Então, nunca mais, querido irmão, fale de submissão, sem ter a plena consciência que você é um discípulo de Jesus. Aí o verso 31, agora eles endemoniam, irmãs. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Sabe o que impede os homens de serem os homens que Deus criou eles para serem? Amor às mães. O que te faz ser um péssimo marido é você ser um bom filho. Agora os caras levantam. Pode vir para cima, irmão. Qual é um dos dias mais prósperos no nosso país? Dia das Mães. Os homens não conseguem perceber que nós somos uma sociedade que ama a mãe e destrói mulheres. Sem perceber que a mulher destruída hoje é a mãe narcisista de amanhã. Porque toda sogra sataniza a nora. Para você encontrar uma sogra madura é um milagre. A maioria das sogras são mal resolvidas. Por quê? Foram mal amadas. E os filhos se sentem responsáveis de suprirem na mãe o que o pai deles negligenciou. E não conseguem ver que não é obrigação deles. Filhos não são maridos. Filhos não são substitutos de frustrações dos seus pais. Então, mulheres que não são amadas capturam seus filhos. E filhos capturados são homens pela metade. E quando eles entram em um casamento, eles não conseguem fazer aquilo para a glória de Deus. Eles não conseguem amar exclusivamente uma mulher. Porque o corpo deles é da esposa, porém o coração deles é da mãe. E a gente gerou essa sociedade totalmente disfuncional. Mas a ordem foi: deixa pai e mãe. Une-se a mulher e os dois, a partir de agora, são uma só carne. Nenhum versículo na Bíblia manda o homem amar qualquer outra pessoa. Nenhum versículo na Bíblia diz para o homem amar seus filhos, diz para o homem amar seu pai, diz para o homem amar sua mãe. O único verso na Bíblia que manda o homem amar alguém é a esposa. O homem manda honrar o pai e a mãe. E quanto mais longe o homem fizer isso, melhor. Quer um casamento saudável? Se afaste cada vez mais dos seus pais. Deixa eu falar um trem que vai irritar bastante as mamães que estão aqui e os filhos da mãe que estão aqui. Esqueci, essa risada fez eu esquecer. Ah, lembrei. Depois do casamento, pai e mãe não é mais família. É parentela. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, mas não esquece tua sogra. Está escrito assim? Não esquece tua mãe. Está escrito? A família de Abraão foi sua esposa, seus filhos, seus escravos e seu patrimônio. Um primo foi de penetra e você viu o problema que deu depois, não foi?
Porque vamos lá, é igual igreja. A igreja tem essa igreja aqui tem vários pastores, sim ou não? Mas só tem um cabeça. Levanta aí, pastor. Ele é o cabeça dessa família, ok? Se tiver outro pastor querendo colocar em paridade de autoridade, a gente tem uma anomalia. Um corpo com duas cabeças é um alienígena. Sim ou não? Então, para uma igreja ser madura, só pode ter um cabeça. Ok? Aplica aí, obrigado, pastor. Aplica isso à família agora. Uma família com duas cabeças é um alienígena. É uma assombração. Ok? O seu pai já tem uma família. Sim ou não? E ele é o cabeça dessa família. Ok? Se você está dizendo que é tudo junto, é nós, é uma anomalia. Porque tem duas cabeças agora no organismo. Vou tentar melhorar para você ficar menos chateado comigo. Você, seus filhos, são família do seu pai. O seu pai é seu cabeça. Você é família dele, mas ele não é sua família. Sua família começa com o seu casamento. Sua família é da sua esposa para frente. Tu é do teu pai, mas o teu pai não é teu. Tu tá na lista da família do teu pai, mas o teu pai não tá na tua lista de família. Ele é teu parente. Se os homens entendessem isso, o mundo seria outro. Porque, por exemplo, eu não vou arrumar problema, eu estou pregando aqui para trazer soluções, ok? Chega em casa e pergunta para tua esposa se ela ama esse rolê na casa da tua sogra por obrigação quase toda semana. Porque quase um monumento, né? Quase um patrimônio público. Tenho que passar na casa de mamãe. Aí os caras ficam chateados e dizem: esse pastor é radical, são amores diferentes. Se são amores diferentes, por que está intervindo na maneira de você ser marido? Porque existem contextos tão disfuncionais que a sogra, a mamãe, está intervindo na casa da nora. Na posição dos móveis, na maneira que as crianças são criadas. Tomando decisões no lado do filho, como se ela tivesse autoridade para isso. Mas um pai e uma mãe maduro biblicamente não intervém na vida dos filhos. Uma mãe madura vai entender: eu sou mãe dele na minha casa, mas na casa dele eu sou visita. Porque você tira a autoridade do profeta que o filho precisa se tornar. Então imagina, um homem disse sim para a sua missão. Ele é um servo de Deus, ele é um pai, ele é um marido. Aí chega a mãe dele na casa dele, tira toda a autoridade dele diante da esposa e ele fica... E não pode desonrar porque é a mãe dele e ele aceita. Quando ele deveria sentar ela numa mesa de chazinho e dizer: sou teu filho na tua casa, mãe. Cortou o cordão. Na minha casa eu não sou teu filho. Na minha casa eu sou um marido. Na minha casa eu sou um pai. Na minha casa eu sou um servo de Deus. Na minha casa eu sou um profeta. Então, porque, por exemplo, aí volta a questão dos homens. Da disfunção dos homens. Quanto mais abandonada por um homem ela estiver nesse cuidado que eu falei, espiritual, afetivo, patrimonial e sexual, mais vazia ela vai estar. Quanto mais vazia, mais ela quer devorar o filho, capturar o filho. Se o filho aceita, ele se torna um péssimo marido por ter aceito ser um bom filho e suprir demandas que não é obrigação dele. Por exemplo, honra a uma mãe que não teve marido, pagar as contas dela. Ajudar ela financeiramente. Se ela requerer mais de você, você tem que pontuar: mãe, eu te devo honra, amor, eu devo minha esposa. Então hoje eu não posso visitar a senhora, semana que vem eu vou ver um tempo aqui para ir visitar a senhora. E se ela ficar chateada? Problema dela, você não existe para curar uma dor que você não causou.
Porque ela vai querer. Ela vai querer. Ó, minha mãe. Fiz um churrasco lá, tem umas 3 semanas na casa dela. Aí ela, Israel, queria tanto ir para Israel antes de morrer. Aí começa a me manipular afetivamente, me gerar culpa, um monte de coisa, entende? Aí essa semana ela falou: meu filho, você parece estar tão cansado. Vai descansar, meu filho, para você não entrar em depressão. E quando você escolher o lugar, me leva. Uai! É assim, ó. Eu comecei a ler dizendo: caramba, minha mãe está preocupada comigo. No final, ela me leva. Mulheres sem provisão se tornam manipulativas. É o pecado da mulher. O pecado do homem é agressão e omissão. E o pecado da mulher? Manipulação. Mulheres sem Cristo manipulam. Homens sem Cristo os agridem e se omitem. Ah, tenho nada disso. Vê uma mulher sendo agredida, uma criança em perigo, tô nem aí. Ou ele abusa, ou ele se omite em dar um soco no abusador. E a mulher? Eu sempre gosto de falar isso. O pecado do homem é um pecado visível porque é um pecado de governo, pecado político. Ele é o gerente, não gerenciou, o pecado dele toca todo mundo. Então o homem destrói as coisas. E as mulheres, pastor Anderson, destrói pessoas, relacionamentos. Enfraquece as relações. E é só ver isso na Bíblia, em toda mulher que se desviou. Eva, Jezabel, Dalila, Sara de Abraão, não se desviou, mas olha o nível da mulher. Então a mulher precisa ser governada em amor. A liderança do homem não é algo democrático. O homem em amor tem que dizer: eu não solto o volante. Quanto mais forte a mulher dele for, a minha é forte. Você viu? Minha mulher raspou a cabeça 4 vezes. Pergunta: teve câncer? Não. Por que ela raspou? Porque ela quis. Então, ao lado de uma mulher forte, um homem mais forte ainda. Para uma mulher raspar a cabeça, ela tem que... Irmão, está na unção da vaca. Quem me segue sabe o que é a unção da vaca? Quem não sabe o que é a unção da vaca, levanta a mão. Tô cagando e andando. Para uma mulher raspar a cabeça, irmão, ela não tá nem aí para a sua opinião. Um homem forte não anula a força da sua mulher, porque força com força, irmão, revolução. Para uma mulher forte como a minha, só uma espora mais forte, mano. Oh! Amor, fidelidade, provisão, é no crédito ou no débito, querido? Débito, crédito e prazer sexual. Aí ela fica mansinha. Fala, titia, lembra lá do... Essa é minha titia, gente. Tá? Isso acalma qualquer mulher. Um marido consciente de sua força. Ele não é a força de sua mulher. Pelo contrário, ele potencializa. Porque assim, ó, a vida não é dinâmica. Uma esposa pode ganhar mais que o marido? Pode no plano do reino. Mas a maioria das pessoas não quer viver o plano do reino. Quer viver o plano do pecado, no plano do reino. Se uma esposa ganha 7 e o marido 5, nós ganhamos 12. Agora, no plano do pecado, ela humilha o marido e o marido se sente pequeno. E a gente não chega a lugar nenhum. E esses homens que se dedicam mais às mães do que às suas esposas é a geração do Kiko, da dona Florinda, lembra? Mamãe! Mamãe! Tesouro! Coração! Só chama de Frederico quando tá bolada, né?
Então, se nós nos tornarmos homens que amam suas mulheres com fidelidade, exclusividade, provisão, satisfação, a gente já curou 50% do problema social. Mas a maioria dos homens tem plano B. Eles entram num casamento sem exclusividade. Amor só de mãe, o cara vai na cadeia e tatua amor só de mãe. Porque, obviamente, que o amor da mãe é o amor mais fiel. Até um casamento cristocêntrico. Tente amar a mulher à luz de Efésios 5 e você vai perceber que ela também tem o amor exclusivo que uma mãe é capaz de dar. O problema é que a gente recebe o que a gente semeia. Se um homem não é exclusivo, a mulher será? Se uma mulher não é exclusiva, o homem será? Mas isso é tão verdade, porque é Bíblia, irmão. Uma só carne com a mulher. Não tem um versículo que diz que a gente é uma só carne com mãe, que a gente é uma só carne com pai, que a gente é uma só carne com filho. A gente é uma só carne com a mulher. Porque eu só peço esse esforço. Com 90 anos, ninguém tem pai e mãe. Se você chegar aos 80 ou aos 90, você não vai ter pai vivo, você não vai ter mãe viva. Você está aqui? E você não vai ter filhos morando em sua casa. Ou seja, a única pessoa que Deus criou para viver todos os dias com você é a sua esposa. Os pais vão morrer e os filhos vão ser enviados. Por que também esse grande índice de divórcio na igreja evangélica? Porque se o cara se dedica à mãe, quando a mãe morre, o cara está sem escora. Quando os filhos saem para estudar, se casam, o casal entende que eles viviam escorado pelas outras relações. Então, quando o pai morre, o filho sai, o casal se vê sem intimidade, porque eles não tinham. Você quer um exemplo? Durante a pandemia de Covid, 70% aumentou de violência doméstica e divórcio. O que isso me leva a concluir? A gente foi para o Descende, ó Deus me envia, levantou os tênis chulezento, envia nós. Aí Deus falou, eu vou enviar depois de devolver vocês para o maior campo missionário que vocês têm que enfrentar, a casa de vocês. Aí Deus autoriza um vírus que tranca a gente dentro de casa. Aí a gente chega à triste constatação que não éramos uma família, que a gente não se aguentava, que era fácil porque todo mundo sai de casa às 7, só voltava às 18. O filho vai estudar, a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, aí é fácil ver 2 horas hoje, jogar um videogame, jantar junto, orar e dormir. Agora um vírus obrigou a gente a se ver 24 horas por dia. E a gente diz, eita, não somos uma família. A agressão aumentou, divórcio aumentou, porque as pessoas não suportaram viver o que dizem crer. Viver o que pregam. Aí perguntaram para aquela minha esposa, e aí, como é que vocês estão na pandemia? Mudou nada. Eu não quero sair de casa, irmão. Eu estou aqui pregando para vocês porque Jesus obriga nós. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas, irmão, eu quero ficar em casa, trancado lá no meu sofá com a minha mulher, meus meninos, sabe? Deixe meus livros dentro de casa, açaí, café, minha mulher. Já era, não saio de casa. Minha casa é meu país, minha casa é minha igreja. Quando eu sair de casa, eu saio como um presente, não como um problema. Já tá bom lá em casa. Já bati minha meta. Falei para os homens esses dias, 60 milhões de evangélicos, 220 milhões de brasileiros. Então a gente tem uma meta de 3 ímpios para um crente. Eu já bati minha meta, eu tenho 4 meninos, 4 filhos, 4 cachorros e uma mulher. Já passei a minha meta, só tinha que salvar 3, eu salvei 5. Então se cada crente bater a sua meta, que é salvar a sua casa, a gente revolucionou a igreja e a sociedade.
Tá, pastor Anderson, tudo muito bonito, mas como a gente vai sair daqui e praticar tudo isso que você falou? Nunca mais lê um versículo isolado, já vai ajudar você bastante. Que alguém já disse, né? Texto sem contexto é pretexto e vira heresia, né? Para eu ajudar você, não comece no verso 2, comece no verso 21. Bota o verso 21 aí. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O marido deve submissão à esposa. Em que a esposa pode confrontar o marido, ela não deve afrontar o marido. É diferente. Afronta e confronta. O pai deve submissão ao filho nos versículos que a Bíblia revela, que é: pais, não irritem vossos filhos. Então, um pai crente pentelhando a vida do filho está em submissão ao evangelho. Ah, e se meu filho desviar? Perguntar, e se o filho virar gay? Continue pai. E deixe o seu amor cristocêntrico cobrir o seu filho, perturbar a vida do seu filho. Cara, eu estou no pecado e meu pai não para de ser gentil. O meu pai não para de ser amoroso. Irmão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem ninguém tão duro que não seja quebrado por amor de Cristo. Então, para os machões de Jeová entender que eles devem ser gentil, eles querem ser viril. E eles acham que o lema do maçonaria é ser machão. É nada, irmão. Os caras do maçonaria voltam assim, ó. As mulheres teve p*** do maçonaria quando o projeto nasceu. Meu Deus, que nome feio. Vai ensinar machismo aos nossos maridos. Irmão, a primeira coisa, uma das primeiras aulas do maçonaria é a gente ensina os caras que lavar louça não faz cair o bilau. E eu falo logo rasgado assim para o cara entender. Aí o cara volta sensível para o lar. Vou te dar só um testemunho do maçonaria. O cara largou a esposa, pegou um amante e foi morar na casa de quem? Mamãe querida. E uma mãe crente faria o quê? Na minha casa? E a mamãe querida aceitou o filhinho com a amante. Mas o bexiguento continuou ouvindo minhas pregações. É pedir para sofrer, né? Não, eu estou desviado, estou com amante, mas vou ouvir o pastor Anderson toda semana. Triste escolha, né? Para quem queria viver feliz no pecado. Aí assinou o divórcio. Teve uma hora que a muquetada do tatuado entrou. Pô! Aí ele foi lá na casa da ex-esposa agora. Aí falou bem assim, eu entendi. Pastor tatuado lá de Brasília me fez entender. Entender o quê? Eu entendi porque a gente divorciou. Não sou um discípulo de Jesus, nunca fui crente. Só era um evangélico e frequentava culto. Então eu vim aqui para te pedir perdão. Eu vim aqui para dizer para você que eu decidi ser um novo homem. E eu queria o nosso casamento de volta. Não, mas a gente assinou o divórcio. Aí ele se ajoelhou e falou, então eu te peço, esquece que a gente se conheceu. E agora eu te peço em casamento. Ajoelhou, falou, você casa comigo? Aí a mulher, vou ver, não sei o quê. E ele lá, ela aceitou. Aí foram fazer um novo casamento. Assim, ó, mandaram um vídeo pra mim. A gente chora só de ver a cerimônia, sabe? Aí todo mundo achou que ia terminar a cerimônia, que o pastor ia dizer, pode beijar a noiva. Ele chama a filha de 8 anos. A gente acha que os filhos não assistem à TV. Eles assistem. Pode ter 2 anos, 3, 4, 5, 40. Os filhos assistem o que os pais estão vivendo. E criança tem um grande defeito, que é a grande qualidade deles. Eles não aprendem só com o que ouve. Eles aprendem principalmente com aquilo que assistem. Aí ele chamou a filha no altar e se ajoelhou. Aí ele falou bem assim, nunca mais seu pai vai fazer você chorar. Aí ela começa a chorar. Ou seja,
marcou ela, irmão. Me perdoe. E esse é o homem. Você não vai aceitar nada menos que um homem como seu pai. Aí botou uma aliança no dedo dela. Esse é o nosso pacto. Você só vai aceitar um homem quebrantado como seu pai. Eu falhei, mas eu não vou falhar mais. Eu errei, mas não vou errar mais. Esse é um homem que merece submissão. Que ele aceitou a semelhança com Cristo, mesmo errando, honesto para reconhecer os seus erros. E para a gente fechar a tampa do caixão do nosso orgulho, bota o verso 1 aí, DJ. Aí resolve a treta toda, igreja, ó. Bota o verso 1, olha só. Então, verso 22, pedir submissão sem ser filho amado e imitado a Deus é tragédia. Então aqui, ó, esse versículo fundamentou tudo o que foi dito nessa manhã. Portanto, como filhos de Deus amados, imitem-no em tudo o que fizerem. Então você vai ser um marido imitador de Cristo, você vai ser uma esposa imitador de Cristo, você vai ser um pai imitador de Cristo, você vai ser um filho imitador de Cristo. Resolveu o problema. Porque às vezes a gente está querendo as coisas, mas na força da imposição, e não na força da transformação, na força do compromisso, na força da santificação. Quer impor. E a gente não entende que o fim de tudo que a gente ouve na igreja é uma mesa. Você quer ver uma família avivada? Você não vai encontrar ela no culto. Você vai encontrar ela numa mesa. Você vai encontrar ela no parque. Você vai encontrar ela no casal de mão dada indo para o cinema com o filho assistir Super-Homem, Homem-Aranha. Mas a gente acha que é carnal, que não é espiritual, porque um pastor falou que o Homem-Aranha, quando faz assim, está invocando Satanás. Como que o evangelho vai entrar na cabeça do seu filho, irmão, com um pai esquisito desse? Que o menino quer ser gente, menino é menino, menino faz coisa de menino. Jesus disse, os discípulos querendo ser espiritual e querendo censurar as crianças, e Jesus falou o quê? Deixe eles. É tão provável que os piores garotos da igreja viram pastor, porque o ambiente tem força, o ambiente é uma televisão, irmão. Os moleques mais atentados de retiro de igreja, de carnaval, que bota cocô nas coisas, creme dental no sapato do amigo, vira pastor pela força do ambiente que ele é criado. Então ele está gritando e correndo, mas a gente quer ele o quê? Sentado. Irmão, um menino sentado no culto é uma anomalia, irmão. Ou é um dom de Deus. Sabe? Assim, ó, um menino profetizando, um menino orando, um menino adorando, uma menina orando em línguas. É um dom de Deus. É para você olhar e dizer, meu Deus, Deus tem algo diferenciado com esse aí. Porque menino vai fazer o quê? Molecagem. Vai derrubar o vaso da ceia. Vai pentelhar a nossa paz no culto, gritar, chorar. Os pastores estão acordando para o autismo, por exemplo. Um monte de autista perturbando nossa liturgia. E um monte de pastor crescendo, dizendo, deixe. É aqui, a casa da liberdade. É a TV que as crianças estão assistindo. Mas um pai religioso, uma mãe religiosa, quando o filho pede para ir para o cinema, acha que não é espiritual. Mas é. Sabe por que também os nossos filhos se desviam? Porque a gente impôs um mundo espiritual que eles não queriam. Não era hora, não era tempo. E nós, pastores, erramos muito nisso. Para um filho vir para o nosso espiritual, a gente tem que entrar no humano dele. Foi assim que Jesus fez. Ele veio do céu, ele te levou para o
céu ou veio para a terra? Ele te levou para o céu ou veio para a terra? Então primeiro ele foi para o cinema contigo para depois tu ir para o culto com ele. Eu preguei, venha menos à igreja. Os pastores me perseguiu lá em Brasília. Por quê? Tu acha que um casal divorciado por distância afetiva vai curar em mais um culto? Se eles são carrapato de culto? Se o problema é a ausência, não é culto que resolve. Sabe o que resolve? Netflix na sala, colchão na sala, Netflix, pipoca, Coca-Cola, jantar fora, beijo de língua. Aí, irmão, a gente pecou o pão que o diabo amassou no namoro, botou a mão onde não devia, subiu na parede igual aranha. Agora pode tudo e não faz nada. Aí diz assim, ó, Satanás está furioso com o meu casamento. Tá não, irmão. Tu que tá pecando contra teu casamento. A minha esposa não me deixa pecar, porque ela diz, ei, só quer me beijar na hora de namorar? Eu quero é beijo. Eu quero é beijo. A gente assim. Meninos, fecha o ouvido aí. Bota a mão no ouvido aí, os meninos. Bota, menino, mão no ouvido, por favor. Eu e Keila, a gente foi abordado pela polícia, quase presos, namorando dentro do carro. E eu armado dentro do carro. Tem arma nesse carro? Duas. Você é polícia? Não, eu sou pastor. Tem porte de arma? Tem. Irmão, foi abordado. Mão na cabeça e eu, a bermuda caindo. E eu com a espinha na bunda. Aí a minha esposa falou, meu Deus, meu bem, e aí, você tá bem? Aí eles foram educados com ela, eu falei, não, só ia perder a paz se eles fossem mal educados. Você tá bem? Perguntei pra ela, tô tranquila. Aí ela falou, e você? Tá com vergonha? Eu falei, vergonha com a minha mulher? Tá louco. Aí ela falou, eu vi uma luz, parece que eles tiraram uma foto. Se vazar a foto, se vazar a foto da sua bunda. Aí eu disse pra ela, eu amaria essa matéria. Vazou pro Fuxico Gospel. Pastor Anderson é preso em estrada em Minas Gerais. Namorando na estrada. Com quem? A pergunta dos crentes. Porque um cara que lutou pela santidade dos pastores, sim ou não? Com quem? Com a mulher dele. Namorando eu queria e não podia. Casei, por que eu tô... Ela falou pro policial. Aí o policial depois pediu perdão pela da abordagem, viu que era pastor, documento das armas, tudo em dia. Aí eu expliquei os projetos, falei que eu tenho um projeto para policial, falei no BOPE aqui no Rio de Janeiro. Aí virou amigo, trocou contato. Aí falou, cuidado porque tem quadrilhas nas estradas só para sequestrar pessoas. Então, a gente foi duro, né, para saber se... Mas se fosse bandido, e essa arma que você tem é arma de policial. Aí, se fosse um bandido, já era para você. Aí aquela falou, moço, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 4 filhos, um TDAH, um TOD e um autista. Aí eles falaram, a gente entende. Aí eles riram. Não, a gente entende, a gente entende. Tipo assim, ó, um casal, irmão, com um menino, o que eles mais querem é meia hora de liberdade.
Aí o policial falou, não, a gente entende. Só preze pela segurança de vocês. Onde vocês estavam não era um lugar seguro. Mas acontece, a gente entende. Vai na paz, pastor. Então, nosso casamento tem que ser a prova de filho. Os filhos vão chegando. Sabe, namoro, a mulher era cheirosa, penteada, unha feita. Aí casou, tá com a camisa assim, ó, do Lula livre ou do Bolsonaro com a arma. Sabe? Descabelada e não vai. E o cara do mesmo jeito, era novinho, barriga tanquinho, sabe? Corridinha de manhã. Aí o cabo a casa já vem o calinho, borozinho. Nada mais feio, irmão, para uma mulher do que um homem lagartixa. O homem lagartixa fininho, barriguinha, que comeu a mosca. E eles querem uma mulher top. E não é uns homem top, velho fedido, não compra um perfume, catarrento, bexiguento, velho nojento, ceboso, que não toma banho, engorda e quer a mulher alinhadíssima. Pare de investir no seu carro, bexiguento, invista na sua mulher. Para onde você for viajar, compra um perfume novo, um creme novo. Porque tudo que você reclama na sua mulher, você admira nas outras mulheres. Mas a outra mulher que está bonita, que você está admirando e cobiçando, o marido, alguém investiu. Então não tem mulher alinhada sem investimento, caba, velho. Meu filho perguntou, oxe pai, tu bota perfume em casa? Eu falei, oxe, a gente não bota perfume quando sai, não? Eu falei, não, meu amigo, eu tenho um compromisso com sua mãe. É cheiroso dentro de casa. É cheirosa dentro de casa. Que conversa é essa? 16 anos só de casamento, não é muito tempo, mas já era tempo para a gente estar frio. E por que a gente está quente? Investimento. Não boto perfume para sair, eu boto perfume para sua mãe. Então a gente vai sentar para assistir TV, os dois estão cheirosos, um cheirando o cangote do outro. E os filhos precisam ser impactados por isso. Amém, igreja? Me perdoe o português direto, em algumas falas minhas, mas tem horas que o pregador entende no espírito que ele tem que ser bem direto, para você não ter desculpa que não entendeu a mensagem. Ai, meu Deus, que palavra ele usou. É para você não ter mais desculpa que você não ouviu. Quanto mais você ouvir a verdade do evangelho, mais responsável você se torna em dar uma resposta para Deus. Aí não tem como dizer, eu não ouvi. Ouvi hoje, A mais B, eu desenhei, botei um manual do lado do que você tem que fazer. Fui direto nas minhas palavras. E por favor, homens, pare de ser o Kiko de sua mãe. O amor é a esposa, a mãe é honra. Mãe, vou me distanciar, meu compromisso é financeiro. A minha segunda missão hoje, minha primeira é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a segunda, manter minha mãe longe da minha esposa. Porque uma mulher sem um homem é uma mulher cruel. Então hoje minha mãe não entra com facilidade na minha casa, por exemplo. Tem um protocolo. Que brigou com a minha esposa grávida, com a mangueira na mão. Eu falei, meu Deus, vai virar o que é isso aqui? Sabe? A casa do meu filho. Não é. Ela falou isso para minha esposa. Não é a casa do meu filho. É a casa de um casal que tem uma aliança. Eu sou aquele, aquela sou eu. Brigar com ela é brigar comigo. Proteja e ame sua mulher, seu caba velho. Pra você ver como ela vai crescer, florescer. Homens evangélicos são responsáveis pelas mulheres florescerem ou murcharem ao nosso redor. Se as mulheres... Eu lembro dos espartanos, para agora eu terminar de fato. Rei Leônidas.
Se vocês for para a guerra com esses 300, só vai ficar as mulheres e as crianças. Aí o rei responde: parece que você não conhece nossas mulheres. Aí eu fui ler, porque o rei disse isso. Eu li um livro sobre os espartanos. O rei Leônidas não escolhia o guerreiro pelo guerreiro. Ele escolhia o guerreiro pela mãe ou pela esposa. Então o rei ia de casa em casa, igual um pastor, tinha um tempo de entrevista com a mãe do cara, se ele fosse solteiro, ou com a esposa. Quando ele via a maturidade guerreira da mulher, ele escolhia o cara ou rejeitava o cara. Porque ele dizia... Aí nesse livro relata que um soldado volta da guerra e a mãe mandou 4 filhos. Aí a mãe pergunta: como está a Esparta na guerra? Como está o nosso exército? Aí o cara fala: os seus 4 filhos morreram. Aí ela fala: eu não perguntei isso, seu tolo. Eu perguntei como Esparta está na guerra. Qual era a lógica do rei Leônidas? Uma mãe chorando, são 10 chorando. 10 esposas chorando, são 100 chorando. 100 chorando é 1000 chorando. 1000 chorando é 2000 chorando. Esparta é derrotada. Então a força da guerra de Esparta não são os homens guerreiros, são as mulheres em sua resiliência. Então nunca mais, irmão, escolha mulher com os dotes culinários ou as curvas do corpo, mas a força do seu caráter como uma mulher de Deus e adoradora. Se você escolher uma mulher pelo corpo, você já divorciou. Se você escolher um homem pelos seus bens, você também já divorciou. Escolha um homem pelo caráter adorador. Escolha uma mulher pelo caráter adorador. E tenha em meta que as nossas crianças precisam assistir em nós o que é capaz de transformar a vida deles. Amém? Fica de pé, vamos... Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esses 3 dias, por essa casa de oração, essa casa de fé, os pastores dessa casa, os pastores desse ministério, que a tua graça não se aparte, toda a tua provisão em prosperidade material, emocional, espiritual, esteja nesse lugar em nome de Jesus, gerando, formando e enviando discípulos maduros. Eu apresento meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, cada lar aqui representado, cada família representado, que o poder da tua palavra gere cura, transformação, maturidade, envio, impacto social, santidade congregacional, que a tua igreja cresça em semelhança a ti. É a nossa oração convicta em nome do teu Filho perfeito Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Rei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.